Qual a diferença de nazismo e comunismo? Muitas pessoas dizem que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa. Se você analisar o comunismo de Hitler e o nazismo de Hitler e o comunismo de Stalin, vindo na linha marxista, o nazismo fez mal ao mundo, como o comunismo também fez. Todos dois causaram um mal-estar no mundo. Mas você já se perguntou por que a própria Alemanha não aguenta nem ouvir falar a palavra nazismo? E o mundo inteiro, e o próprio Israel, e todas as pessoas não conseguem nem ouvir falar nazismo? Você já pensou que quando você fala assim, os neonazistas estão aí, todo mundo fica preocupado? Porque a origem do nazismo ou do fascismo vem lá da Europa, de Roma, quando eles gritavam Heil César, e no nazismo era Heil Hitler. E o nazismo trabalha a possibilidade que tem que se combater o mal que está no universo. Tem que se combater. E eles elegiam grupos que teriam que se combater. Primeiro os judeus, negros, homossexuais, velhos, fracos. Tinha que se combater. Então o nazismo vinha destruindo qualquer foco de resistência. Ele se originou no mal. Na perspectiva de que o mal deveria combater o mal. O mal deveria combater o mal. Dizendo que era o bem. Hitler dizia que ele era o bom. E que ele teria que combater o mal. E quem era o mal para Hitler? Eram os judeus, eram os velhos, eram os homossexuais, e eram os negros. Esses eram o mal. O comunismo elegeu um mal maior, que teria que se eliminar, ou o nazismo. Não havia conversa. Teria que se eliminar através do fascismo. Através de se proclamar a violência no mundo todo. E Hitler escolheu espiões que ele colocou em cada parte do mundo, que eram chamados de a quinta coluna.
quando ele invadisse o mundo todo para conquistar e criar uma raça ariana, ele teria espiões, denominados a quinta coluna, que dariam forças ao nazismo. Que ele dizia ser o bem combatendo o mal maior. Que em primeiro lugar, ele elegeu os judeus. Por quê? Porque os judeus eram guerreiros. A história de Israel é uma história de combate. Se eles resolvessem reagir, eles venceriam Hitler. Então Hitler, antes de haver uma reação de 6 milhões de judeus, ele partiu para a destruição. E juntou um grupo. O fácil é quando se pega-se uma tirinha, 2, 3, 4, 5, se junta e faz um chicote e batia nos seus escravos. Os romanos tinham um chicote feito do fácil. Era uma tirinha. De onde se origina a palavra fascismo. Foi isso que Hitler fez. Implantou o fascismo na Alemanha. E na Alemanha ele conseguiu jogar toda uma nação contra a minoria, que no caso eram os judeus. Assim como no Brasil, os índios são reconhecidos como minoria, mas eles já foram 6 milhões também no descobrimento. Foram dizimados. Não por governo nenhum, mas sim pelos descobridores. Os portugueses, franceses, espanhóis que vieram explorar o Brasil. O pau-brasil, do qual se originou a palavra brasileiro, que significa aquele que corta o pau-brasil, brasileiro. Os índios escravos cortavam a madeira de muito valor e eles levavam para os seus países para vender, fazer comércio. O Brasil ficava pobre e eles ficavam ricos. Até que se ouve o grito de independência, às margens do Ipiranga. E aí, para levar o pau-brasil, teria que se comercializar, teria que se pagar. Mas os índios já tinham sido dizimados. Hoje nós temos cerca de 300 mil índios, chegando a 500 mil índios. Mas antes tinha uma população de 5 milhões. Então Hitler fez isso na Alemanha. Ao ponto dos alemães hoje nem gostar de ouvir essa palavra, nazismo. Mas por que do outro lado do mundo surgiu um outro grupo, inspirado dos ideais de Marx, marxismo. Só que o marxismo não foi implantado na sua pureza. Porque o marxismo pregava o quê? A unidade de classes, o social. Dele se originou o socialismo. Então países se tornaram socialistas e não comunistas. Eles surfavam na onda do comunismo e depois se tornavam capitalistas ou socialistas. E aí oprimia o povo da mesma forma. Só que a origem do comunismo, ela é boa. Porque Karl Marx,
ele nunca pregou a violência. Mas ele pregou que deveria haver classes comunitárias que deveriam governar uma nação. Daí vem a palavra comum. Só que algumas pessoas desvirtuaram essa visão. A visão do comunismo era de que por que ela não foi tão odiada como o nazismo? Porque ela não pregava a matança. Mas teve comunistas que mataram. Mas o seu início não era assim. É como os muçulmanos. A origem, a base do muçulmano atual não prega a violência. Pelo contrário, prega o amor. Mas os radicais islâmicos, como o Boko Haram, o ISIS e outros grupos xiitas, pregam a violência. Fazem homem-bombas, explodem. Então, eles fazem que o islamismo fique imaculado. Mas por que o comunismo, então? Por que Cuba? Por que a própria Rússia? Por que a própria Venezuela, apesar de não ter um comunismo, porque eles não praticam esse comum, porque há sempre o exército envolvido nessa. Por que eles não odeiam o comunismo? E surfam nessa onda até se tornar socialistas. Porque a origem do comunismo, ela é boa. Ela parte de um princípio que se deve combater as desigualdades sociais. Olha a diferença. Ela se combate as desigualdades sociais. O nazismo se combate o mal. Como se o nazista Hitler e o neofascismo e o fascismo fossem o bem. Mas não é. Porque eles destruíram milhares de judeus, fazendo com que eles ficassem com fome e sede e depois eram levados aos campos de concentrações. Mas a visão lá de trás do marxismo não seria isso. Essa é a diferença. Quando se fala em socialismo, não se tem tanto ódio. Quando se compreende a palavra. Por que o pessoal de Cuba quis voltar para Cuba? Não é estranho isso? Olha só, vamos traçar duas visões. Vamos colocar o pessoal, imaginar que lá em Cuba houvesse um nazismo. E os cubanos tivessem a chance de voltar para Cuba. Eles diriam que não vou voltar para lá não. Porque lá há um nazismo, lá mata. Lá eles aplicam gasolina no olho dos outros. Lá eles aplicam tinta para os olhos ficar azul. Não quero voltar para lá não. Nazismo não. Fascismo não. Mas quando se trata de socialismo, eles querem voltar para o seu país.
Por quê? Porque o socialismo, apesar de no passado Stanley ter usado essa palavra para praticar o mal, e alguns praticaram o mal, a origem da palavra é de se combater um mal social e não se combater pessoas. Ah, mas o Brasil, os partidos socialistas no Brasil praticam o mal? Não. O Partido Comunista do Brasil pratica o mal ou não? Eu nunca vi falar. Que mal que eles praticam? É guerra? Eles praticam o quê? Eles mandam matar pessoa? Não mandam. Pelo contrário. Se a esquerda, como eles dizem, é comunista, como o Bolsonaro diz, é uma melancia vermelha, viu, Fábio Bandeira? Então, por que que o Flávio Dino, que é do Partido Comunista do Brasil, lá no Maranhão, ele não prega guerra e sim paz? No Nordeste. Você sentiu a pegada? Agora, grupos de neonazistas invadem restaurantes. Hoje mesmo eu vi um vídeo aqui na minha linha do tempo, de um rapaz neofascista espancando um menino autista. Um rapaz autista. Estudante autista. Olha a covardia. Isso é coisa de fascismo. Você está entendendo? Nenhum partido socialista, ou de esquerda, ou comunista, ele pratica a violência. Tanto que nós tivemos uma eleição democrática, Bolsonaro ganhou, os partidos socialistas, assim dizendo, eles foram para o confronto de ideias democraticamente e não partiram para o radicalismo. Já o grupo neofascista, que consequentemente adota as mesmas ideias de Hitler, de que há um mal a combater e há pessoas que têm que se destruir da sociedade, promovem a violência, promovem a milícia, promovem o suposto bem pelo bem, mas na verdade é o mal semeando o mal. Ao ponto que os questionamentos com relação ao socialismo é por causa apenas de ser um governo liberal. Um governo que as pessoas têm liberdade de fazer o que quiser. Só isso. E o neofascismo com uma pauta conservadora, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Fábio Bandeira, para você entender. Porque as pessoas ainda não estão entendendo o que está acontecendo. Se o neoliberal, se a pessoa que serve a pauta conservadora, ele conhece uma pessoa que tem cabelo comprido e ele acha que para ser macho, para ser isso, tem que ter o cabelo igual ao exército, cabelo curto, não pode ter barba. Aí ele começa a perseguir quem tem cabelo grande. Eu tenho alguns amigos policiais e há uns tempos passados, não agora, quando eu tinha um restaurante, eles sempre almoçavam ali, eles conversavam muito comigo e eles diziam que quando eles iam da batida policial, se eles vissem um homem de brinquinho,
Eles queriam arrancar o brinco da orelha da pessoa. Olha só, gente. O homem, para ele, não podia usar um brinco. Que não é de Deus. Mas cadê a base disso? Se você for na Bíblia, você vai ver lá o doulos, que usava o brinco. Davi usava brinco. E o doulos, que era um escravo, quando ele recebia liberdade, passava um período de anos e ele recebia a liberdade e ele não queria ir embora, ele falava com o patrão, não, com o latim escravidão, ele falava, não, eu quero continuar aqui morando na sua casa, como escravo, porque eu gosto, sou bem tratado aqui. Aí ele botava um brinco na orelha. Ele era o escravo livre, o doulos. No ano do jubileu. Se você conhece Pastor Divino, está aqui, meu amigo, Divino Moreira. No ano do jubileu, um escravo, Pastor Divino, ele recebia a liberdade, mas ele não queria ir embora, ele botava um brinco. Mas eu já tive amigos policiais que almoçavam no meu restaurante, o senhor lembra muito bem que eu tinha um restaurante lá em Porto Canoa, e eles diziam que se eles vissem um rapaz com um brinco na orelha, eles arrancavam. Ué, mas como que nós temos liberdade? Se nós temos liberdade para nós de ir e de vir e fazermos o que nós achamos que é o certo para nós, por que as outras pessoas não podem ter liberdade? Se eles furou a orelha e colocou um brinco e ele simplesmente não está fazendo mal para ninguém, apenas a ele mesmo. Então, na sua origem, o comunismo prega a liberdade. Só que se aproveitaram disso, se implantaram o socialismo, e esse socialismo... Quer ver, gente? Vou dar mais um exemplo disso, Pastor Divino e Fábio Bandeira. Olha só, na União Soviética, sabe quem foi que pediu para derrubar as cortinas de ferro? Foi Mikhail Gorbachev. Eu tenho o livro aqui. Ele era um comunista. E ele implantou o chamado perestroika. Eu não sei falar bem, que é russo, que significa reestruturação, ao qual ele abriu as cortinas de ferro e disse: vamos dar liberdade para a União Soviética, a ex-União Soviética, se tornar países independentes. E aí formou a União dos Países Independentes da União Soviética. Sendo a Rússia um, a Ucrânia outro, aquele Croácia outro, e aí vai. Se tornaram vários países independentes. Se eles não quisessem dar liberdade para o povo, eles não teriam. O próprio presidente da República, não. Acabou. Cada um segue para lá. Já Hitler não. Hitler procurou. O nazismo foi diferente. O nazismo, historicamente, é mal visto por quê? Porque onde ele chega, ele causa morte. Se você falar em nazismo em Israel, vai dar problema. Nos Estados Unidos, problema. Ué, mas os Estados Unidos combatem o socialismo. Ué, então por que ele então, está com amizadezinha com Kim Jong-un, da Coreia do Norte?
A Coreia do Norte, porventura, se tornou democrata? A democracia lá, quem manda lá é o Kim Jong-un. E ele é socialista. De palavra, porque, na verdade, ele é um ditador. Porque não tem eleições, só ele que manda. Mas então por que os Estados Unidos ficou amiguinho dele? Se os Estados Unidos odiassem o socialismo como ele prega e passa isso para o Bolsonaro, ele não teria amizade com quem? Com Kim Jong-un. Ele não teria amizade com a Rússia, que ajudou ele na eleição, com os hackers. Estão entendendo, gente? Que é diferente. Agora, nem a Alemanha quer nazismo mais lá. Porque o Hitler, ninguém tira dele o título de pior homem da história. Ele seguiu o mesmo caminho de Nero. César Nero. Um homem que falou, olha, botem fogo em Berlim. Se o nazismo cair, incendeie a cidade e mata todo mundo. Quer dizer, ele queria destruir a própria nação dele. Se você diz que o socialismo ou comunismo, que está lá no Maranhão, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista, PSDB, todos que são socialistas, que tem o nome socialista ou comunista. Se eles são ruins, então por que ruins? Por que eles não mandam matar pessoas? Por que eles não invadem o Congresso? Por que eles não mandaram destruir todo mundo? E eles pregam a comunidade, as classes mandando. Por que eles pregam a luta de classe, que seria um grupo de empregado ser sócio de uma empresa, em vez de ser empregado, ser sócio e coordenar, como era a Ferriaço, como foi a Vale do Rio Doce? Eles pregam o comum. Por que os cubanos voltaram para Cuba e não quiseram ficar no Brasil? Eles preferem ir lá do que aqui. E já os alemãos nem querem saber dessa palavra nazismo. Você já parou para pensar? Se havia Partido Comunista no Brasil e socialista, por que durante quase 30 anos Bolsonaro ficou lá dentro do Congresso e eles nunca o expulsaram de lá? E nunca socaram ele, bateram nele, abusaram dele. Por quê? Porque na origem o nazismo é uma coisa e o comunismo é outra coisa. Embora no caminho o comunismo se tornou um socialismo que em alguns países fez o mal, igualzinho ao nazismo. Mas o nazismo temos que combater o mal do universo. É isso que eles pregam. Como os grupos radicais islâmicos. Quem é que os grupos radicais islâmicos querem destruir? Os cristãos. E os judeus. Lembra dos coptas? Na Síria? E lá no Iraque? Que os grupos radicais, Boko Haram,
e ISIS invadiu, as igrejas explodiram tudo, será que os líderes muçulmanos queriam que eles fizessem isso? Não, mas eles são radicais. Radicais islâmicos. Porque se você for uma cidade aí, um país árabe, por exemplo, eles não vão te fazer mal nenhum. Você é bem recebido lá. Mas os grupos radicais que vêm da origem, eles querem matar, explodir, homem-bomba. Você está entendendo? O que é uma coisa e o que é outra? Agora, um neofascismo que tenta destruir quem não pensa igual. E aonde é que nós vamos chegar? Um Brasil de liberdades democráticas. Nós podemos escolher vereador, nós podemos escolher senador, nós podemos escolher deputado, nós podemos escolher todo mundo. E aí vem um Bolsonaro que diz que não podemos, que querendo colocar coronéis, generais, major, todo mundo no poder, e eles próprios brigam entre si pelo poder. E aí o Brasil vira uma confusão. E o Brasil não produz. É mais desemprego, é mais sofrimento, é mais lutas, e mais lutas, mais lutas, mais lutas. O PT cometeu erros? Sim, cometeu. Mas nós vamos viver eternamente em função de erros? Nós vamos viver eternamente nos destruindo? Não. Tem que deixar a democracia seguir, gente. Tem que ter emprego. Mas enquanto eu falo aqui, a chuva está caindo lá fora. E as pessoas, muitos bairros estão inundados. Mas quanto tempo? O meu município fala, ou a Grande Vitória fala de fazer trem-bala, isso e aquilo, mas nós não produzimos, nós não saímos disso. É uma BR-101 entupida. É a avenida que desce para Vitória, entupida, do aeroporto. É Vila Velha totalmente destruída quando chove. E não tem jeito. Se construísse por cima, como outros países, no Japão, gente. Japão não tem exército. Policiais não andam armados, treinam artes marciais. Mas o que o Japão faz? Um buraco abre na estrada. Cria-se uma cratera. E aí eles fazem o quê? Em 3 dias, o prefeito reconstrói tudo de novo e ainda pede desculpa. Ó, desculpa porque eu sou atrasado, tá? Aqui demora anos e anos e anos e anos e anos para fazer uma escola. Então, gente, precisamos refletir no que está acontecendo. Nazismo é destrutivo. Nazismo destrói. O neonazista, ele agride pessoas.
Ah, mas o socialismo tem uma bandeira, tem um martelo na bandeira. Ué, o martelo representa uma revolução. E o que é uma revolução? Revolução significa resolver rapidamente algo. Revolution. Fazer uma mudança rápida em um sistema de um país. E nós não precisamos disso no Brasil? Mudar rápido antes que a gente afunde? Mas nós estamos afundando. Em nome de um fascismo barato que não serve para ninguém. Fique na paz.